O Sicoob faz bem pro Brasil. E faz bem porque impulsiona a economia, transforma vidas e fortalece comunidades. Vem comigo ver como o cooperativismo financeiro tá em todo lugar. Na cidade e no campo. Na terra e até no ar. E se tem cooperativismo, é claro, tem Sicoob. É um círculo virtuoso que começa com a sua confiança. Confiança como a da família do Luciano. Tudo certo, pessoal? Tudo certo. Tudo certo, família. Eles fazem parte de um movimento que leva o desenvolvimento por onde passa. É o caso da Michele, que faz todos os investimentos dela aqui no Sicoob. Falando nisso, Michele tem um investimento novo para te apresentar. Vamos ver? Ela sabe que faz toda a diferença contar com uma instituição que está sempre perto, na hora que você precisar e para tudo que você precisar. E como ela, milhares de cooperados sabem que escolher o Sicoob é escolher o que quer que seu dinheiro financie, é escolher segurança, rentabilidade e prosperidade. O Sicoob faz bem para o campo. Na propriedade da família do Rodrigo, o trabalho na lavoura ficou melhor, com mais tecnologia e infraestrutura para a organização da propriedade. É segurança e conforto para quem dedica a vida produzindo alimentos. Tá vendo? A parceria é forte para impulsionar o agro. Se tem avanço lá no campo, o Sicoob também faz bem aqui na cidade, para quem empreende e emprega. O Dieter e os filhos, Fernanda e Samuel, são proprietários da Casual Têxtil. Eles produzem peças e vestuário para grandes lojas do varejo nacional. E a parceria com o Sicoob permitiu comprar mais máquinas e aumentar a estrutura, para expandir a produção. E quando a produção cresce, mais gente prospera. É o caso da família do Carlos, da Claudineia e da filha Eduarda. Juntos, eles fazem a gestão da empresa de transporte de mercadorias e vestuário para várias regiões. E sabia que alguns dos caminhões foram comprados com a ajuda do Sicoob, com seguro feito e tudo, né, Duda? Sim, isso mesmo. A prosperidade não tem fronteiras, e isso é realidade aqui no restaurante da família da Carla. Vamos dar uma olhadinha? Eles sabem que o Sicoob tem tudo o que precisam para atender os clientes com agilidade, tecnologia, impulsionando o negócio e a economia local. E para quem tem muitos sonhos e tá só começando, o Sicoob faz bem também. Eu sou o Gustavo. Tudo certo, irmão? Ele tem 19 anos e já é cooperado do Sicoob. Foi um crédito que ajudou ele a comprar o primeiro carro. Agora tá bem mais fácil ir para a faculdade. E esse cartão cheio de benefícios resolve a vida, né, Gustavo? Resolve. Percebeu? Não é só uma instituição financeira, é a cooperação em ação, que passa pela confiança da Michele, pelo empreendedorismo do Dieter, que gerou oportunidade para outros empreendedores, refletindo em novos empregos que melhoram a vida de toda a comunidade. Viu só como o Sicoob faz bem para o Brasil? Faz bem ter agências nas grandes e pequenas cidades, no atendimento presencial e no digital, conectando você ao seu sonho, levando educação e informação que transformam vidas. No cuidado com as pessoas, dando oportunidade, incentivando empreendedorismo, cultura e o esporte. Porque quando a gente soma forças, todo mundo sai ganhando. E o resultado de todo esse benefício volta para você e sua comunidade. E sabe o que é melhor? Esse círculo virtuoso se renova todos os dias quando você escolhe fazer negócios com o Sicoob. Para quem empreende, para quem sonha, para quem produz, para quem acredita no Brasil, o Sicoob faz bem. É mais que uma escolha financeira. Sicoob! Olá, associados, olá, associadas, sejam muito bem-vindos à reunião seccional, à nossa pré-assembleia deliberativa do Sicoob Maxi Crédito. Eu sou a Adriane Reck, da equipe de comunicação e marketing, e vou acompanhar esse momento tão importante da vida da nossa cooperativa. O assunto que vamos trazer para vocês hoje é a eleição de membro do Conselho de Administração para o cargo de presidente. Mas, antes de entrarmos a fundo nessa pauta tão relevante, eu quero aproveitar e pedir para você que nos acompanha aí da sua casa para já chamar os seus familiares, os seus amigos, para também acompanhar a nossa pré-assembleia. É muito importante ter a presença de você, associado, conectando com os assuntos que fazem parte do dia a dia da cooperativa.
E se você acompanhou a nossa pré-assembleia do mês de março, você deve ter percebido que o tema dela foi Você faz a cooperativa mais forte. Esse segue sendo, sim, o conceito do nosso encontro. E por quê? Porque essa importante conexão entre a cooperativa e a comunidade é o que fortalece e potencializa o nosso impacto. É um dos momentos em que praticamos um dos princípios do cooperativismo, a gestão democrática e livre. E, como sempre, nós também contamos muito com a sua participação. Ao longo da nossa transmissão, você pode enviar o seu comentário ou sua dúvida para o nosso WhatsApp, no número que está aparecendo aqui na tela. Estamos com a equipe a postos para poder responder aí todas as suas dúvidas. E, é claro, né, feitos os nossos recados iniciais, eu preciso dizer que, para falar desse tema tão importante, eu não estarei sozinha. Eu já quero chamar para subir ao palco aqui comigo o presidente em exercício do Conselho de Administração, senhor Francisco Osmar Souza Leite. Por favor, Francisco, seja bem-vindo à nossa pré-assembleia. Tudo bem? Tudo bem, Adriane? Como certo? está? Tudo certo? Tudo certo. Olá, associados e associadas, sejam bem-vindos à nossa reunião seccional. Nosso carinho, nossa saudação a cada um de vocês. Obrigado por estar conosco nesse momento aqui, participando mais uma vez. Um prazer, Adriana, estar aqui mais uma vez, dividindo com os nossos cooperados aquilo que acontece na cooperativa, de forma muito transparente, conseguir levar a vocês as nossas informações. Mais uma vez, uma pauta muito importante que vamos levar para os nossos associados. Com certeza. Hoje é uma pré-assembleia deliberativa e a importância de você, enquanto cooperado, participar da sua cooperativa. Como a Adriane falou muito bem inicialmente, você faz uma cooperativa mais forte. A sociedade só é forte quando o cooperado participa de verdade. Muito bom. Vamos nos sentar, Francisco, para ficarmos mais confortáveis, para batermos um papo aqui sobre esse momento tão importante pelo qual a cooperativa está passando, né? No encontro de hoje, a gente vai compartilhar com o nosso cooperado e as comunidades um momento fundamental da nossa vida, da vida da cooperativa, melhor dizendo. Explica aí para quem está nos assistindo o que vai acontecer hoje. Muito bem. Adriane, hoje é um momento de grande importância na vida da cooperativa, mais um desses momentos importantes na vida da nossa cooperativa e da vida dos nossos cooperados, né? Para manter a continuidade e o crescimento da nossa cooperativa. E para explicar um pouquinho melhor aos nossos cooperados que estão assistindo nesse momento, contextualizar um pouco daquilo que ocorreu nos últimos dias, né? Então, no dia 29 de abril, o então presidente do Conselho de Administração, Ivair Felipe Kiela, ele foi eleito presidente da Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Da nossa central, que assim o chamamos, né? Que a gente também faz parte dessa central. E com isso, ele apresentou uma carta de renúncia e que gerou a vacância do cargo de presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração da nossa cooperativa recepcionou essa carta, né, e declarou a vacância do cargo e determinou a adoção, então, dos trâmites sucessórios conforme o Estatuto Social e também o que rege no regulamento eleitoral. Muito bem. Feito isso, então, é importante aqui reforçar, Adriane, né, e aos nossos que estão associados, que estão acompanhando, que o encontro que estamos vivenciando hoje, no dia de hoje aqui, ele cumpre integralmente, né, aquilo que está previsto no Estatuto Social e na Resolução 5131 de 2024 do Conselho Monetário Nacional. E também, com isso, reafirmamos o nosso compromisso enquanto governança, né, responsável e de forma muito transparente, como sempre foi, né, essa transparência institucional que a cooperativa sempre manteve. Perfeito. E falando nessa transparência, né, nesses processos, né, regulatórios que a cooperativa segue, foi preciso também realizar um processo eleitoral para constituir aí a comissão eleitoral. É isso mesmo, Francisco? Me explica um pouquinho mais para quem está assistindo como que procede esse momento. Exatamente, Adriana. Então, para assegurar a imparcialidade do processo, o Conselho de Administração
constituiu, no dia 30 de abril, então, a comissão eleitoral, que foi composta pelos seguintes membros. O senhor Josemar Hertel, né, como coordenador da comissão, o nosso cooperado, o senhor Leandro Sela, como secretário da comissão, e também, né, o nosso associado Valdir Simer, como membro vogal. Então, essa comissão teve, e ela tem a responsabilidade, né, de organizar, de conduzir o processo eleitoral, sempre observando, né, rigorosamente o que o regulamento eleitoral está descrito, né? Perfeito. E também, nesse momento, a gente teve a divulgação de um calendário eleitoral, aí com as principais datas desse novo processo. Pode contextualizar, Francisco, um pouco para nós, como que foi esse processo? Com certeza. Vamos lá, então. Foi divulgado, então, o calendário eleitoral no site da cooperativa, em conformidade com os prazos associados estatutários, né? Estatutários e regulatórios. Eu vou destacar aqui os principais marcos desses momentos, então. Então, no dia 29 do 4, houve a constituição da comissão eleitoral, que já foi comentado aqui. No dia 13 do 5, então, a divulgação e o comunicado do processo eleitoral e o calendário. E o registro das candidaturas, que foi colocado o prazo até o dia 20 de maio. E aí, posterior, no dia 29 do 5, então, a divulgação das candidaturas registradas. E hoje, então, nesse momento que estamos vivenciando agora, então, a reunião seccional, a pré-assembleia com a eleição, né, do dia 19 do 6, então, hoje que estamos vivenciando, que é o ato que estamos realizando agora aqui, né? E aí, por último, não menos importante, dia 30 de junho, então, acontece a nossa assembleia extraordinária, e aí, então, para fazer o fechamento dos trabalhos. Perfeito, Francisco. E nós tivemos aí candidaturas, como é que funcionou esse momento? Então, eu ia finalizar, então, só para deixar claro também, registrar aqui, né, que durante o processo de registro foi recebida, então, uma única candidatura, né, da senhora Adriana Spaldi Grigol, atual diretora-presidente da executiva do Sicoob Maxicrédito, e a comissão avaliou e validou integralmente, então, a sua documentação está apta ao cargo. Ok, muito obrigada, Francisco. E a gente aproveita também para reforçar a importância de detalhar essas etapas, né, para os nossos associados e para a ciência aí de todo o processo e como a cooperativa tratou com transparência e responsabilidade. E para ler o parecer da comissão, nós vamos convidar, né, uma pessoa muito especial para conversar com a gente e trazer todas essas informações. Não é mesmo, Francisco? Pode chamar aí o nosso convidado para esse momento, por favor? Com certeza, um convidado especial, né, nesse momento aqui. Eu quero convidar o nosso coordenador da comissão eleitoral, o senhor Josemar de Quadros Hertel, que nos acompanha diretamente lá do Polo Calçadista, da cidade de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, para a leitura do parecer da comissão. Josemar, bem-vindo. Fique à vontade, está contigo a palavra aí, Josemar. Obrigado, Francisco, Adri. É um prazer, uma alegria estar com vocês nesse momento aí, com todos os associados do Sicoob Maxicrédito que estão nos assistindo, né? Então, eu sou Josemar, para quem não me conhece, sou conselheiro vogal da cooperativa e fui indicado como coordenador da comissão eleitoral. E hoje a minha presença aqui, então, é para informar a todos que a comissão se reuniu, a gente examinou todo o processo eleitoral, as documentações que foram apresentadas, e podemos certificar que a candidatura da senhora Adriana Spaldi Grigol atendeu plenamente, né, todas as exigências estatutárias, os regulamentos, estando assim apta para concorrer ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Sicoob Maxicrédito. A gente divulgou uma carta, então, com o nosso parecer, a qual eu vou fazer a leitura para vocês aqui agora na íntegra dela. Só vou ajustar aqui o meu note por conta da câmera, enquadramento melhor. Acho que deu. Carta da Comissão Eleitoral aos associados do Sicoob Maxicrédito, processo eleitoral 2026. Aos associados da cooperativa, participantes da pré-assembleia de 2026.
Prezados senhores, a comissão eleitoral da nossa cooperativa se reuniu em 22 de maio de 2026, às 13h30, no Centro Administrativo da Cooperativa, localizado na Avenida Getúlio Dornelles Vargas, número 2553N, bairro Passo dos Fortes, Chapecó, Santa Catarina, onde foi tratado, entre outros assuntos relacionados, sobre a única candidatura apresentada para concorrer ao cargo de presidente do Conselho de Administração, para mandato 2026-2028. Após a apresentação da candidata e detalhada análise dos documentos apresentados, consultas realizadas, conforme previsto no regulamento eleitoral da cooperativa, esta comissão emitiu seu parecer. Nós, membros da Comissão Eleitoral 2026 da cooperativa Cicobi Maxi Crédito, após tomar conhecimento da inscrição da respectiva candidata, em 22 de maio de 2026, apresentada a concorrer à eleição para o cargo de presidente do Conselho de Administração desta cooperativa, cujo mandato será de 2026 até a GO de 2028. Comprovamos que a candidata cumpre os preceitos estatutários e do regulamento eleitoral, e que a candidata apresenta os pré-requisitos e condições exigidas para exercer o cargo pretendido. Assim, somos de parecer favorável que a candidata concorra à eleição. É o nosso parecer, Chapecó, Santa Catarina, 29 de maio de 2026, Josemar de Quadros Herto, coordenador da Comissão Eleitoral, Leandro Cela, secretário da Comissão Eleitoral, e Valdir Simer, membro vogal da Comissão Eleitoral. Então era isso. Obrigado, Francisco. Obrigado, Adri. Devolvo a palavra para vocês, então. Obrigado, Josemar. Adriane, é contigo, vai conduzindo aí. Obrigada, Francisco. Obrigada, Josemar, pela apresentação, né? Agora chegou a hora, né, de a gente convidar, então, a candidata a presidente do Conselho de Administração, Adriana Spout Grigol, para se apresentar e falar sobre a sua proposta de trabalho aos nossos convidados. Bem-vinda, Adriana. Obrigada, Adri. Obrigada, Francisco. Bem-vinda, Adriana. Olá, associado. Olá, associada. Que momento para mim também na história, na minha história, ter a oportunidade, né, Adri, Chico, para compartilhar um pouco dessa trajetória que começou quando eu tinha 15 anos. Então, eu iniciei há 32 anos atrás, já fazem 32 anos, e no começo, Adri, Chico, associados, era uma oportunidade de trabalho para uma jovem de 15 anos. Depois desse início, eu fui entendendo que esse trabalho não era um simples trabalho, e sim o que se tornou, no decorrer da história, o meu propósito de vida, porque eu entendi que o cooperativismo é muito além, ele é, sim, uma possibilidade de transformar as vidas das pessoas através da cooperação. Então, é um momento que me deixa feliz de estar aqui podendo compartilhar essa história e a importância do cooperativismo na vida das pessoas. Trazer um pouquinho, então, primeiro falar desses 32 anos de cooperativismo, dos quais 22 anos no Cicobi Maxi Crédito. Então, quando nós falamos da responsabilidade de assumir, né, Francisco, conjuntamente com os demais conselheiros, com você, que agora está ocupando o cargo de presidente nesse período, mas, como vice-presidente também, compartilhar essa missão, esse desafio de dar continuidade do crescimento da nossa cooperativa, da qual fiz parte nos últimos 22 anos, né? Então, nessa trajetória de crescimento que trouxe até aqui, já começa um compromisso de dar continuidade nesse crescimento sustentável da nossa cooperativa, onde a gente já tem o nosso associado no centro das decisões, e o compromisso ele passa por dar continuidade a tudo isso nesse período deste mandato de 2 anos, né? Então, com esse olhar, eu apresento também a minha proposta como presidente do Conselho de Administração, candidata a presidente do Conselho de Administração, onde a gente, hoje, como presidente executiva,
onde já fiz parte, inclusive, do Conselho de Administração. Depois, com a mudança da lei complementar, ficou separados os colegiados, o Conselho de Administração e a diretoria executiva, mas nesse olhar, hoje, presidente executiva para o cargo de presidente do Conselho, o que principalmente muda é o quanto a gente assegura dentro do Conselho de Administração e passa a ter o olhar do associado dentro do negócio como conselho de administração e também, claro, nesse compromisso de continuar isso no cargo de presidente do conselho de administração. Quando se coloca essa proposta com esse olhar, o compromisso de colocar para dentro esse olhar com muita participação ativa do nosso associado, o quanto essa simplicidade, que é da essência do cooperativismo, que é da essência da nossa cooperativa, precisa continuar se fazendo presente de agora para frente, como continuidade desse processo de crescimento da cooperativa, sempre com esse olhar para as pessoas, onde o envolvimento e a decisão é também do associado, assim como estamos vivendo este momento agora, numa reunião seccional, né? Então, quando a gente traz esse olhar do conselho e muda, no meu caso, de presidente da executiva para presidente do conselho, a principal mudança é quando a gente coloca esse olhar do associado para dentro do negócio como conselho. E levando essa informação, esse conhecimento, esse interesse para que o associado participe ativamente das decisões da cooperativa. Então, proposta olhando para esses pilares, né, onde a importância da continuidade da participação do associado no negócio, na cooperativa. Também assegurando que o Conselho de Administração tenha um olhar estratégico, tenha um olhar de longo prazo, de direcionamento da cooperativa para que a executiva possa fazer a execução da estratégia alinhada com o que o Conselho de Administração, que representa o associado dentro do negócio, direciona a cooperativa. Então, nesse olhar da participação do associado e do direcionamento estratégico, os dois pilares do meu compromisso enquanto candidata ao Conselho de Administração, trazendo essa participação ativa, transparente, onde o associado realmente faz parte dessa gestão democrática e livre e ajuda na condução da cooperativa nesse longo prazo, onde a gente consegue fazer realmente essa conexão com os nossos associados, com o negócio, com o cooperativismo, que transforma a vida das pessoas, né? Então, Chico, Adri, dentro desses dois pilares também associados, eu me comprometo a exercer essa função, assim como a minha história dentro do cooperativismo, sempre com muita seriedade, com muita honestidade, com muita dedicação, o compromisso de ter uma gestão que dialoga, que conversa, que escuta, que respeita as decisões do colegiado, que respeita as decisões do associado, com foco principal no interesse coletivo, porque o cooperativismo ele precisa ter um interesse coletivo acima do individual. Então, nesse compromisso de visão de longo prazo, de diálogo aberto, do Conselho ser esse guardião de uma cultura cooperativista, de nós mantermos as nossas essências e conseguir fazer o cooperativismo, fazer a nossa cooperativa crescer a partir desses fundamentos, dessas raízes que nós temos, respeitando esse legado e contribuindo na condução da cooperativa, respeitando tudo isso. Porque eu entendo, na minha história de cooperativismo, que o respeito ao legado, o respeito às pessoas que iniciaram todo esse negócio, a gente respeita essas iniciativas, as dificuldades que as pessoas passaram, que trouxeram a cooperativa até agora, esse respeito se dá pela nossa responsabilidade, e me comprometo com isso, do que a gente vai construir a cooperativa de forma conjunta daqui para frente. Então, e tenho muito comigo que ninguém faz nada sozinho, e muito menos não faz nada sozinho no cooperativismo.
Então, a participação ativa do conselho, do time do conselho de administração, que vem de um time de associados delegados, que representam os nossos associados, trazendo esse olhar para dentro, é que vai fazer a cooperativa continuar esse crescimento sustentável, respeitoso com as pessoas. Então, compromisso de respeito às decisões do colegiado, da escuta ativa, do entendimento de opiniões diversas, porque isso que é a riqueza do cooperativismo. Somos inúmeras pessoas com pensamentos diferentes, mas com uma causa comum. Então, esse meu compromisso, quando aceito e me coloco à disposição de você, associado, de você, associada, para continuar a condução de uma cooperativa que é gigante, mas que, para se tornar uma das 10 maiores do país, teve, sim, na sua história, pessoas importantes que fizeram essa construção até agora, e, com esse respeito, a gente se propõe a continuar a condução. Também, quem me conhece um pouco mais sabe do estilo de liderança, de uma liderança participativa, de uma liderança onde a gente... eu gosto muito de ouvir as pessoas, de nós fazermos essa construção conjunta, porque essa liderança participativa faz com que todos se tornem parte dessa construção, que é muito mais do que uma construção minha, tua, né, Chico, ou exclusivamente do Conselho. Mas a gente assume a responsabilidade de administrar, de direcionar a cooperativa para, hoje, mais de 282 mil pessoas, que, se nós falarmos indiretamente, nós vamos falarmos aí de mais de, talvez, 1 milhão de pessoas, se nós contarmos as nossas empresas. Então, a responsabilidade é grande, e a liderança participativa, que consegue construir conjuntamente, para mim, é uma visão que o cooperativismo, que a nossa cooperativa precisa. E muito de tudo isso se faz e precisa ser feito com a conexão com os associados. Então, coloco aqui meu compromisso de estar presente, de ser uma pessoa próxima, de ser acessível, de viver o que a comunidade vive, de me conectar com o cooperado e com a comunidade. Então, muda a função de executiva para conselho, mas tenho em mim essa essência de estar com as pessoas, de ter a conexão com as pessoas e, de fato, ser esse estilo de liderança participativa e que não faz nada sozinho e que depende de um time, do apoio das lideranças para fazer. E o Chico sabe, a gente já trabalha junto. Eu estava pensando agora aí, Francisco, já são mais de 18 anos que nós trabalhamos junto, né? Parece que foi ontem, mas o quanto essa participação muito consciente de todos faz com que a gente consiga olhar para o futuro e construir, direcionar a cooperativa. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade, primeiro, de ter me colocado lá atrás, como estagiária, e ter trilhado esse caminho e ter descoberto nessa trilha, nessa história, o cooperativismo como uma causa de vida, por entender que assim a gente transforma a vida das pessoas. Agradecer ao Conselho de Administração, agradecer a oportunidade de ser no Sicoob Maxi Crédito, essa oportunidade de me colocar e de hoje ser a candidata a presidente do Conselho de Administração. Serei uma pessoa aberta ao diálogo, à construção, e a gente possa, juntamente com você, associado, fazer as entregas que você precisa para atender às suas necessidades e, assim, fazer a prosperidade onde você está inserido, junto com a cooperativa, fazer a prosperidade sua e do ambiente onde está inserido. Então, conte comigo e conte com a nossa cooperativa. É um pouco disso, Francisco e Adri, que eu queria contar e compartilhar com os nossos associados nesse momento, que, para mim, assim, tem um carinho e é muito especial. Obrigado, Adriana. Uma bela trajetória, e você falou muito bem que o trabalho, seja do conselho, seja na diretoria, é sempre um trabalho conjunto, feito a várias mãos, né? Então, com certeza, o nosso cooperado que está nos assistindo vai entender dessa forma o quanto que a cooperativa necessita de pessoas que têm a sua capacidade, que têm todo o teu currículo, que tenha a vivência, principalmente, porque o que faz o dia a dia, as coisas acontecer,
é a pessoa viver o processo, entender o processo. E eu não fazia ideia que fazia com tanto tempo, já que nós estamos, né, lado a lado. Mas é importante a gente ter essa convergência de ideias em prol da sociedade, como você muito bem falou, são mais de 280 mil famílias que têm uma cooperativa. E é essa cooperativa que a gente precisa, né, estar sempre preocupado e tendo o zelo e o cuidado, né, para conseguir, de fato, gerar, entregar a melhor experiência ao nosso cooperado, fazer com que ele, de fato, venha na cooperativa ou que ele seja atendido de formato digital, que ele seja bem atendido, que ele tenha uma boa experiência e que ele consiga resolver ou ter a solução na vida dele. Né? Então, é nesse formato que a gente sempre trabalhou e a gente seja bem-vinda ao Conselho, se assim os associados, né, irão concordar, e somar e oxigenar ainda mais o nosso Conselho de Administração, que é formado por pessoas que têm, cada um na sua particularidade, tem a sua vivência, e de jovens e até pessoas com muito mais experiência que nós mesmos, mas que têm, né, Adriana, também, uma bela história, uma bela trajetória, e ninguém está aqui somente para compor um conselho, está aqui para contribuir, para gerar, né, todo esse trabalho que a gente precisa desenvolver diante da cooperativa. O desafio é grande, mas precisamos estar a cada dia preparados para isso e fazer com que dividir o fardo fica mais leve, né? E contamos sempre com o apoio do nosso cooperado todos os dias. Adriana. Só, Francisco, se me permitir, claro. Quando você fala do Conselho e a diversidade que existe hoje dentro do Conselho e a forma séria que são pautados os assuntos, e a gente já compartilha disso enquanto executivo, aumenta ainda mais o meu compromisso entrando para esse colegiado, do quanto juntos a gente precisa continuar, né? Eu falo muito dessa continuidade, como que a gente, quando você falou antes do presidente Kiela, da ascensão dele à presidência da Central, e o quanto nós conjuntamente vamos continuar esse trabalho de crescimento sustentável na nossa cooperativa, desse compromisso que a gente mantém com o nosso cooperado, com você, né? Cooperado que está todos os dias junto conosco, seja no digital, seja no físico, porque a gente continua dizendo, né? Essa é a sua escolha, associado. Então, que a gente continue fazendo esse trabalho. A decisão sempre será do cooperado. Sempre será. E falando do em decisão, né? E precisamos fazer a votação, né, Adriana? Perfeito. Né? Hoje estou ladeado por uma Adriana e uma Adriane. Olha Exatamente. só. Né? Então, Adriane, agora eu gostaria que você explicasse como é que a gente vai fazer para o processo de votação. Então, com certeza. Está contigo. Obrigada, Francisco. Obrigada, Adriana, pela proposta. Acreditamos muito, né, a continuidade desse legado, dessa história, né, do cooperativismo, da cooperativa como um todo. Temos certeza que será uma gestão, né, se assim os associados conduzirem para esse momento, uma gestão muito democrática e levando sempre o associado ao centro do negócio, que é o papel do cooperativismo e do impacto que nós geramos nas comunidades. Falando do processo eleitoral, Francisco, ele é, sim, muito simples e segue o mesmo formato que os associados utilizaram na última pré-assembleia, tá? Na pré-assembleia realizada no mês de março, utilizando aí o aplicativo Sicoob Mob ou via Super App do Sicoob, na aba dentro também do aplicativo Sicoob Mob. Mas para explicar em detalhes e também de forma mais visual, né, para os cooperados poderem votar, nós vamos rodar um vídeo aí com a explicação da nossa colega Paloma. Com vocês, ao vídeo. Você sabia que pode ajudar a decidir os rumos da sua cooperativa sem sair de casa? No Sicoob, cada cooperado tem voz. O seu voto ajuda a decidir o futuro da instituição, da comunidade e dos caminhos que queremos traçar juntos. Eu sou a Paloma e vou te mostrar como votar na pré-assembleia é muito fácil. Você pode votar de duas formas, pelo Super App do Sicoob ou pelo app Sicoob Mob. Para acessar o app do Sicoob, basta inserir o seu login e senha. No menu lateral, busque por Sicoob Mob e clique em Votação. Acesse o ícone de votação 1 e 2. Leia as pautas, escolha sua opção e revise o seu voto. Por fim, toque em confirmar voto e pronto! Para votar pelo app Sicoob Mob, acesse a loja de aplicativos do seu celular.
Depois de efetuar o login, será exibido em destaque o ícone de votação. Acesse a votação 1 e 2. Leia as pautas, escolha sua opção, revise seu voto e confirme o envio. Legal, né? Participe com a gente! A sua decisão ajuda a construir uma cooperativa cada vez mais forte. Obrigada aí pela explicação, a nossa colega Paloma, trazendo de forma muito prática, né, como funciona. E a votação ela já está disponível para os associados. Quem quiser já acessar o aplicativo Sicoob ou então baixar o aplicativo Sicoob Mob já vai encontrar as informações sobre essa votação. Mas atenção, essa votação ficará disponível até hoje às 23 horas. Então você tem até as 23 horas do dia de hoje para fazer aí o registro do seu voto. Francisco, Adriana, chegamos ao fim, né, da nossa pré-assembleia. Gostaria de que vocês deixassem um recado aí para quem está nos acompanhando. Muito bem. Pegando as palavras que a Paloma trouxe no vídeo, na explicação, chegou o momento de você, cooperado, agora exercer o seu poder do voto, né? De estar nos nossos princípios da participação democrática dos nossos cooperados, e agora é o momento para você fazer isso. E o tema das nossas pré-assembleias desse ano tem sido, né, você faz uma cooperativa forte. Como é que a gente faz isso? Participando, estando convivendo com a sua cooperativa, fazendo parte do processo. Já é uma frase feita, mas, né, a gente sozinho a gente não consegue, mas junto a gente é muito mais forte. Então, esse é o convite que eu faço a vocês, né? Participem, exerçam o poder de vocês, né, de estar votando, de estar envolvendo outras pessoas também que ainda não conseguiram ter acesso a esse vídeo, mas que vão poder estar assistindo com um outro momento e poder entender um pouco melhor o que está acontecendo na nossa cooperativa, mas não deixem de participar. Agradeço mais uma vez a paciência de vocês por estarem conosco aqui nesse momento, mas contamos sempre com vocês. A gente sabe disso, que sempre pode contar, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Fico muito feliz por ter participado. Obrigado, Adriana. Obrigado, Adriane, né? Um abraço a todos, fiquem bem e não deixem de tornar-se a cooperativa cada vez mais forte. Obrigada, Francisco. Adriana, quer deixar um recado para quem nos assiste? Sim, obrigado, Adri. Obrigada, Francisco. Dizer a você, cooperado, que a participação, tanto nesse momento, nessa reunião seccional, mas todos os dias da nossa cooperativa, é importantíssimo. Então, participe, vote. Eu agradeço a confiança de você, associado. Se assim a gente for conduzido, então, por esse momento de gestão democrática e livre, à presidência do Conselho de Administração. Muito obrigado e participe ativamente da nossa cooperativa. Obrigada, Adriana. Obrigada, Francisco. Obrigada a todos que nos acompanharam nesse dia especial. Todas as informações sobre a conclusão do processo eleitoral que estamos vivendo e demais etapas serão devidamente comunicadas por meio do site oficial da cooperativa no endereço que vai aparecer aqui na tela. E chegamos sim ao fim do nosso encontro, mas a conversa ela não precisa e não deve parar por aqui. A gente convida todos vocês para acompanharem aí as nossas redes sociais, todos os nossos canais digitais, que sempre tem muito conteúdo e informações para vocês, inclusive, né, sobre o resultado final da nossa Assembleia. Tenham todos aí um bom final de tarde, uma boa noite e até a próxima.